Bom, primeiramente, bom dia, gente. Queria primeiro agradecer a presença de todos no primeiro dia do nosso simpósio. E nós vamos iniciar o segundo dia do nosso simpósio de diagnóstico e sanidade animal. Aqui eu estou com o Dr. Felipe Vieira Alves. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado e doutorado em Biologia Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com foco em taxonomia de parasitas de peixes da América do Sul, em sua pesquisa de doutorado. O Dr. Felipe também realizou estágios supervisionados em renomadas instituições da Suíça e na República Tcheca, enriquecendo sua formação internacional. Ele atuou como editor assistente e pesquisador na área de parasitologia e atualmente é editor associado ao periódico Systematic Parasitology. Além disso, o Dr. Felipe completou um estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais e é atualmente pós-doutorando no Instituto de Biociências da Unesp, com apoio da FAPESP. Sua pesquisa é amplamente voltada para a parasitologia, com ênfase na taxonomia e filogenia de hominins, parasitas de animais silvestres e peixes. Atualmente, ele ocupa a posição de pesquisador visitante na University of North Carolina, Charlotte, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença, doutor Felipe. Agora a palavra é sua. Olha, eu que agradeço aí, né, essa introdução. Como é que eu faço aqui? Vou compartilhar, né? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? É engraçado, eu não consigo ver minha telinha, eu gosto de ver. Eu não vejo nada, então, assim, eu estou no escuro aqui, eu vou ter que torcer que vocês estejam escutando. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa barrinha aqui, colocar pelo menos lá na... Fixar. Ó, é tecnologia, cara. Bom, não sei como é que faz isso. Don't show this again. Bom, não, eu vou falando aqui, e aí vocês me escutam, né? Beleza. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Vitória. A gente encontrou lá nos Estados Unidos. Eu, na verdade, já voltei para o Brasil, né? Então, eu continuo meu estágio pós-doutoral aqui na Unesp, em Botucatu. E é sempre gratificante para mim, né, falar sobre o meu trabalho, sobre a taxonomia dos parasitos. A taxonomia é uma área tão negligenciada, né, difícil de conseguir financiamento, por exemplo, mas que é de suma importância para qualquer tipo de estudo a posteriori, né? Você não consegue estudar nada que você não conhece. Então, uma espécie sem nome é uma espécie que você não consegue trabalhar em nada, nenhum trabalho mais aplicado, enfim. Então, a taxonomia ela é muito importante e eu vou mostrar um pouco desse trabalho que eu venho desenvolvendo desde minha graduação, mestrado, doutorado, e vocês vão perceber que mais com peixe mesmo que eu venho trabalhando. Eu trabalhei com eumintos, né, em geral, principalmente os endoparasitos, né, dos grupos Nematoda, dentre os platiomintes, né, os trematóides, os cestoides, né, e tem aí cantocéfalo também, fiz uma outra coisa. Mas, enfim, os eumintos é o meu grupo de maior interesse. Então, espero que ontem, creio que tenha sido bem legal, e hoje também, abrindo os trabalhos aí, eu acho que vai ser bem interessante, né? Bom, talvez fazendo um contraponto do que vem sendo falado, eu não via ontem, né, as palestras, mas eu quero trazer aqui a ideia de que a gente deve preservar os parasitos, né? Mas, nossa, preservar parasitos, né, a gente está tentando erradicar ou mitigar os danos causados por parasitos, e você falando em preservar os parasitos. Mas, na verdade, gente, se formos ver em sua totalidade, 90% dos parasitos, eles não causam doenças nos homens, né? Não tem potencial zoonótico, e mesmo nos animais não causam uma doença aparente. Óbvio que eles são dependentes metabolicamente dos hospedeiros. Para o indivíduo, né, infectado, estar infectado
diminui o fitness desse hospedeiro, mas para a espécie como um todo, os parasitas são muito importantes. E para os ecossistemas, né, os serviços que os parasitas prestam nos ecossistemas, eles são muito importantes. Eu vou falar um pouco disso nessa apresentação, antes de entrar nos meus trabalhos propriamente ditos, tá? Então, os parasitos, geralmente, eles são vistos como vilões, né? Deixa eu colocar aqui como é que eu faço? Não. Queria colocar uma barrinha aqui. Pointer, laser. Aí. Eles são vistos como vilões, né? Os parasitas que causam doenças no homem, nos animais. Nos cinemas, né? A gente tem... Quem não se lembra do filme que ganhou o Oscar em 2020, se eu não me engano, né? Parasite, que era um sujeito... Essa conotação, né? De um sujeito preguiçoso que vive às custas de outra família. Obviamente que aqui tem uma questão social que é muito mais complexa e profunda do que ocorre na natureza, né? Mas a conotação, em geral, dos parasitas, ela é pejorativa. Também aqui no Stranger Things, né, o primeiro estágio larval do Demogorgon, quem gosta de Stranger Things, aí, ele infectou, né, o Will, esse personagem dessa série norte-americana, e outra personagem também, ele infectou, mas enfim, esse primeiro estágio larval, ele é parasítico e ainda muda o comportamento desse hospedeiro infectado. Então, os parasitos geralmente são vistos dessa forma. Mas os parasitos, eles são muito importantes para os ecossistemas, né? Primeira coisa, eles são especiosos, existem muitos parasitas. Estima-se que 50% de todas as espécies animais sejam de parasitos, tá? Eles também possuem alta biomassa nos ecossistemas. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que ele investigou o peso, exatamente o peso desses parasitos nos ecossistemas, e eles, sobretudo, são integrativos. Então, eles integram os elos de uma teia alimentar, por exemplo. Né? Eles fortalecem as interações. As interações tróficas, eles podem ser usados como bioindicadores, eu vou mostrar para vocês, e eles regulam a dinâmica de populações dos hospedeiros, afetando o comportamento, reprodução, morfologia e fisiologia. Então, a ideia que eu queria trazer é de não ver o parasita apenas como um vilão, né? Vê-lo como um herói que, às vezes, ele pode ser um pouco descompensado, causar uma doença no hospedeiro, mas que, no geral, ele é um personagem muito importante para a manutenção e conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Começando, né, eu falei que os parasitas são muito especiosos. Dentre aquelas relações ecológicas lá que a gente aprende no ensino fundamental e médio, o parasitismo é o estilo de vida mais popular. Ou seja, ele surgiu independentemente ao menos 223 vezes. Nesse estudo, os autores eles fizeram um mapa, a filogenia de todos os animais, né, eucariotos, metazoários, e eles perceberam que a transição de vida livre para o parasitismo ocorreu ao menos 223 vezes, ou seja, tem muito sucesso nesse tipo de estilo de vida, e ele se perpetua em diferentes grupos, principalmente aqui nos artrópodes, né? Eles possuem alta diversidade. A gente tem aqui essas estimativas, ela está um pouco ultrapassada, né, de 2008, mas a gente pode ver que os parasitas são quase o dobro do número de hospedeiros. Então, para cada hospedeiro, a gente tem aí em torno de 2 parasitas. Na verdade, isso é muito mais. Aqui a gente fala só dos eumintos, né, que essa análise foi feita, mas se considerar todos os outros organismos parasitos, isso daí aumenta muito mais. E aí, vamos olhar então para a cadeia trófica, né? Quando a gente vê essa teia alimentar aí, a gente vê 3 componentes apenas, né? 3 espécies: o consumidor primário, secundário e o topo de cadeia, né? O consumidor terciário. Mas se a gente olhar em detalhe, né, o que está escondido, por exemplo, na pele desses indivíduos, na superfície, né, no tegumento desses indivíduos, no sistema trato gastrointestinal,
a gente vê que eles têm vários parasitas associados. Então, isso aumenta bastante a complexidade dessas redes aí, essas redes tróficas, né? Falei da biomassa, então, é muito interessante esse estudo, conduzido também por pesquisadores da América do Norte. Literalmente, eles pesaram esses parasitos, né, estágios larvais, principalmente de trematóides, né, as cercárias, em regiões estuarinas na Califórnia e no México. E o que eles constataram, né, nessas regiões? Que o peso, né, a biomassa desses parasitos, desses trematóides, ela é de 3 a 9 vezes a das aves topo de cadeia, predadores topo de cadeia da região. Então, eles têm muita importância. E isso pode ser visto nesse outro estudo que eu trouxe aqui para vocês, né? A gente tem 2 parasitos também, trematóides, que eles não têm os peixes, esses peixinhos aqui, como hospedeiros intermediários no seu ciclo de vida, só que esses peixes, eles ingerem essas cercárias, ou seja, são casos de predação. Então, esses autores, eles eles mensuraram as taxas de predação de cercárias e viram que elas são muito importantes, né, na manutenção e no ciclo da energia nos ecossistemas. Então, os parasitas realmente aí com um papel fundamental, né? Outra coisa, eles são integrativos, né? Eles causam efeitos nos indivíduos, potencializam as redes tróficas. Esse parasito, ele é muito interessante, Euaplorchis, né, um trematóide, o estágio larval, né, a cercária, ela se incista no cérebro desses pequenos peixinhos, né, e forma metacercárias nesse cérebro. E o hospedeiro definitivo, que são aves, né, piscívoras, se alimentam desse peixe. Um fato interessante que os autores observaram é que aqueles hospedeiros não infectados, eles têm uma taxa bem menor de predação em relação àqueles parasitados, ou seja, os indivíduos parasitados eles têm de 10 a 30 vezes maiores chances de predação. E isso é muito interessante, porque nesse caso, o parasito ele altera o comportamento do peixe, ele deixa o peixe mais susceptível à predação. Alguns autores chamam isso até de fenótipo estendido. O que é isso? O fenótipo de uma espécie, ou seja, do parasito, sendo apresentado no peixe. Então, o fenótipo estendido do parasito nesse hospedeiro intermediário, nesse peixinho. Então, existem vários casos desse, né? E aí, se a gente for pensar isso no ambiente natural, então o aumento, quando essas metacercárias estão presentes, né, no ambiente, há o aumento dessa taxa de predação pelo hospedeiro definitivo. E quando essas metacercárias não estão presentes, o comportamento do peixe ele é mais defensivo e ele é menos predado. Então, com a presença, fortalece esses links, né, entre os elementos da cadeia trófica. Algo muito interessante. Em relação às comunidades, né? A gente tem aqui, por exemplo, os leões que são topo de cadeia, né, nas savanas africanas. Então, eles não têm predadores naturais, né? Porém, quando a gente fala dos parasitos que esses leões têm, eles têm vários grupos de parasitos patógenos, macroparasitos, né? E isso faz com que controle a população desses hospedeiros, fazendo que com toda a cadeia também haja um controle, um equilíbrio. Então, os parasitas, eles sim controlam as populações de hospedeiros, né, o tamanho das populações, e isso afeta também em toda a relação daquela teia, daquela comunidade ecológica dentro dos ecossistemas, tá? E os parasitos, alguns autores até falam que eles são canários nas minas de carvão. Não sei se vocês sabem, né? As minas de carvão, os mineradores, eles colocavam algumas aves, pequenas aves, colocavam dentro das cavernas e para ver se havia presença de monóxido de carbono, né? Quando eles voltavam com a ave dessas minas, se a ave tivesse, né, morrido, não tivesse aguentado,
havia sinal que ali tinha monóxido de carbono. Então, eles seriam sentinelas de ambientes com monóxido de carbono. Os parasitas, eles são semelhantes. Por quê? Principalmente esses que têm ciclo de vida complexo, né, como os trematóides, os cestoides, eles dependem de vários hospedeiros em seu ciclo de vida, né? Então, por exemplo, se a gente faz um levantamento malacológico de um grupo de, né, de moluscos de uma região, se a gente não encontra um grupo de cercários, por exemplo, que a gente sabe que no seu ciclo de vida está envolvida a presença de uma ave, a gente pode constatar, né, indiretamente, que essa ave também não está presente naquele ecossistema. Então, os parasitas, eles são muito sensíveis a alterações ambientais, né? Porque se um hospedeiro não estiver presente naquele ambiente, ele não vai conseguir completar o seu ciclo de vida. Bom, então, sabendo da importância dos parasitos, hoje em dia nós já temos planos de conservação desses parasitos. Esse trabalho é bem interessante, foi publicado em 2020, onde esses autores, aqui nós temos taxonomistas, ecólogos, principalmente ecólogos, e eles definem uma estratégia global com 12 objetivos e 4 temas, né? Então, nesse paper, eles falam como a gente deve fazer a coleta de dados, o quanto de dados a gente precisa para avaliar, né, se aquele parasita ele tem risco de extinção ou não. Eles também avaliam, né, quais espécies devem ser prioritárias, e aí eles colocam lá as diretrizes. Eles também discutem sobre as práticas para promover a conservação de parasitos, e, obviamente, isso tudo deve ser feito também fora da academia, né? Então, eles falam muito da extensão e educação em ambientes não formais de educação, né? Ambientes não científicos, que isso também seria muito importante. E nós já temos, isso foi lançado em 2023, um grupo de parasitologistas dentro da IUCN, né? Aquele grupo de conservação de espécies, aquela lista vermelha. Então, já existe um grupo de pesquisadores. Esse grupo aqui ele é um grupo belga, mas existem vários outros grupos dentro de parasitos da lista vermelha, e eles têm a proposta de até 2025 terem para vários grupos de artrópodes e de eumídeos parasitos pelo menos uma espécie bem conhecida e bem avaliada quanto ao seu risco de extinção. Então, vocês podem entrar nesse site, eles têm lá as informações, publicações, e é muito interessante a forma como eles abordam, porque os parasitos, principalmente aqueles que têm algo, se o hospedeiro não está presente no ambiente, obviamente que esse parasita também vai se espalhar de alguma forma, né, durante o tempo. Ok, falamos de biodiversidade, da importância dos parasitos nos ecossistemas. Mas como que a gente consegue enxergar a biodiversidade, né? Primeira coisa, os indivíduos, neles que a gente tem a percepção visual da biodiversidade. A gente enxerga os indivíduos e eles são as unidades da seleção natural, né? Mas são as populações as populações que variam, né? A gente sabe que elas variam no tempo e no espaço, elas são as unidades básicas da evolução. E a taxonomia, que é o que eu faço, né, propõe descrevê-las, documentá-las, né, e classificá-las em pacotes que facilitem a nossa vida, né, dentro da sistemática. Então, a gente gera hipóteses sobre essas entidades biológicas, sobre as entidades naturais. E, obviamente, existem outros níveis de complexidade aqui que a gente poderia observar, mas a nível de indivíduos e populações é o mais palpável, apesar do conceito de espécie ser muito polêmico, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, se espécies existem ou não, a gente pode discutir isso depois. Bom, então a taxonomia integrativa é muito simples a ideia, é você ter vários
fontes de informações, uma visão holística, para você ter um fortalecimento das suas hipóteses. Então, você pode ter dados da biologia do animal, da morfologia, DNA, para a gente também utilizar isso como ou barcoding, ou fazer num contexto filogenético de relações de parentesco. E quanto maior o número de informações que a gente tem, melhor a gente circunscreve uma espécie, delimita uma espécie, e, obviamente, essa hipótese ela é mais robusta em comparação com outras que utilizam apenas uma fonte de informação, tá? E nos grupos que eu venho trabalhando, principalmente nos cestoides, a gente faz isso, né? A gente faz a morfologia, montagem de lâminas, né? Coloração dos indivíduos, montagem de lâmina, estudo da morfologia. A gente faz ultraestrutura, principalmente microscopia eletrônica de varredura. Os cestoides, para quem não sabe, eles têm, inclusive, é uma sinapomorfia desse grupo, ou seja, só esse grupo tem na natureza, eles têm essas microtríquias, que são extensões, né, seriam análogas às microvelocidades do nosso intestino. E essas microtríquias, elas têm uma importância taxonômica, tá? Então, é muito importante a gente fazer esses estudos ultraestruturais. Obviamente, a gente faz sequenciamento de DNA e filogenias, e essas informações, uma vez que a gente já delimitou bem, a gente sabe o que é, a gente já deu um nome, a gente já classificou, isso pode ser usado para outros tipos de estudos, estudos ecológicos, bioestatísticos, ou estudos mais aplicados, tá? Bom, então, na taxonomia integrativa, geralmente a gente separa no campo, né, o que a gente faz, geralmente? A gente pega um indivíduo, no caso dos cestoides, é muito mais simples, porque ele tem uma repetição de proglótides pelo corpo. A gente, antes de fixar esse animal, parte dele no formol, a gente pega as últimas proglótides e fixa no álcool, tá? Ou para absoluto, ou álcool molecular, né? Sem ser com aqueles outros contaminantes, metanol, por exemplo. E a outra parte a gente fixa em formalina aquecida. E por que é importante a gente ter isso de um mesmo indivíduo, né? Porque esse indivíduo ele vai ser o testemunho daquilo que eu sequenciei. Então, quando a gente deposita uma sequência no GenBank, eu sempre olho se a pessoa, se o autor, ele depositou um voucher que outro autor pode talvez tirar alguma dúvida, né? Ou verificar se de fato aquilo pertence àquela espécie que a pessoa está falando. Isso aumenta a reproducibilidade do nosso trabalho. Então, toda vez que a gente deposita vouchers daquilo que a gente sequenciou, tá? Isso é muito importante, isso é bem visto dentro da taxonomia. Então, eu sempre tento fazer isso. Grupos que a gente, às vezes eles são muito pequenos, a gente pode depositar como voucher um indivíduo que está na mesma população, ou aquela infrapopulação, né, de parasitos. Então, a gente tenta sempre fazer uma forma que aumente a reproducibilidade. E esse testemunho a gente usa para vários. A gente faz cortes histológicos para estudar a disposição dos órgãos internos, né, cora os bichos e monta uma lâmina permanente e faz análises de microscopia eletrônica de varredura. E agora eu vou passar por alguns problemas taxonômicos que a taxonomia integrativa ela ajuda bastante a gente a resolver, né? Primeiro problema, aqueles parasitos com ciclo de vida complexos, né? O que acontece muitas das vezes é que os estágios larvais dos parasitos eles não têm as estruturas diagnósticas, por exemplo, que nós temos nos adultos, tá? Então, muitas das vezes nós não conseguimos identificar o animal, o indivíduo, a nível específico, porque ele realmente não tem estruturas diagnósticas que a gente usaria nos bichos já adultos. Então, nesse trabalho, nós publicamos lá com o grupo da UFMG, no laboratório do Dr. Hudson. Eu fiz um estágio pós-doutoral no laboratório dele durante 2 anos, e nós fizemos bastante trabalhos nesse sentido.
Nesse trabalho, nós coletamos cercárias de um molusco do cícola, né, lá em alguma lagoa urbana de Belo Horizonte. Essa cercária, ela se encistava no ambiente. O ciclo de vida desse grupo, né, são paranfistomídeos, é muito semelhante à da facíola. Então, a metacercária, ela se encista no ambiente. Então, nesse caso, essas metacercárias aqui, ó, as metacercárias, elas se ensistaram na própria plaquinha de Petri. E aí, a gente administra essas metacercárias em camundongos para fazer a infecção experimental, né? E depois de algum tempo, 40 dias pós-infecção, nós fazemos a necrópsia e observamos os indivíduos adultos. Então, nesse trabalho, nós integramos 3 tipos de informação, né? Nós fizemos a infecção experimental, nós estudamos a morfologia e nós sequenciamos, né, tanto as larvas quanto os adultos. E nós conseguimos extrair daí muitas informações, além também de testar a posição filogenética dessa espécie. Então, a taxonomia integrativa, ela auxilia bastante em fechar ciclos, né? Ciclo de vida complexo. Outra coisa, né? Sem esquecer de falar, essa espécie Zygocotyl lunata, o hospedeiro definitivo natural, bom, é um bicho com pouca especificidade, né? Pode parasitar mamíferos, pode parasitar aves, mas principalmente em ambiente natural, as aves piscívoras, né? Piscívoras não, desculpa. As aves, bom, as aves que se alimentam ali, que fazem forrageio em regiões de lagoa. Nós encontramos esses animais, eles bateram 100% de identidade genética com indivíduos que estavam no Canadá, foram sequenciados no Canadá. Então, a gente consegue ter a amplitude da distribuição geográfica desses animais também. Outra forma, outro benefício de se utilizar a taxonomia integrativa. Outro problema, especiação críptica. O que é isso, né? Especiação críptica nada mais é do que aqueles indivíduos que morfologicamente a gente não consegue distinguir de outra espécie, por exemplo, mas que geneticamente nós observamos uma diferença interespecífica nesses, nesses animais, nessas espécies. Então, aqui é outro estudo, né, conduzido pela agora doutora Marisa. Eu tive o prazer de co-orientá-la durante o doutorado dela. Inclusive, eu a parabenizo, não sei se ela está assistindo, mas ela, recentemente, ela ganhou o prêmio de melhor tese na área de mitologia da Sociedade Brasileira de Parasitologia, né? Ela fez trabalhos bem interessantes, inclusive esse é um deles. Que também utilizando taxonomia integrativa, infecção experimental, morfologia e DNA. E quando a gente fez a árvore filogenética de um gene que tem uma alta taxa de mutação, né, um gene mitocondrial, nós percebemos que, por mais que a gente não consiga morfologicamente distinguir a espécie nova descrita de outra, né, que nós tomamos parecer, geneticamente, filogeneticamente, ela se apresenta como uma espécie distinta. Então, a gente deu um novo nome para essa entidade biológica, né, como Equinossoma maldonadoi. Tá? Mais um problema muito interessante, plasticidade fenotípica. Aqui, no caso, já é o oposto, né? Então, são indivíduos geneticamente idênticos, mas ou né, grupos próximos geneticamente, mas que morfologicamente eles são completamente diferentes. Pode ser né, variações induzidas pelo hospedeiro ou regiões geográficas diferentes, né, com populações diferentes, mas enfim, aqueles grupos que apresentam grande plasticidade fenotípica é um problema quando a gente trabalha só com a morfologia. Então, nesse caso, nós trabalhamos, né, um trabalho conduzido pela Mariana, também lá do grupo do professor Hudson, da UFMG, nós trabalhamos com uma metacercária né, de trematóide, que é o maior trematóide encontrado em vertebrados até hoje.
muito interessante. O estágio larval dele, você pode ver aqui a escala, né, 5 milímetros. É um bicho realmente muito grande para os padrões de homintos, né, crematórios. E quando a gente sequenciou, a gente fez um sequenciamento de 3 genes, incluindo genes nucleares aqui do RNA operon ribossomal com o DNA mitocondrial, e nós percebemos que o Ictioclinostomum dimorphum, né, esse exemplar aqui, ele se agrupa dentro de um outro grupo chamado Clinostomum, né, um grupo com bastante número de espécies, parasitos de aves piscívoras, que, em relação ao tamanho, por exemplo, eles são muito menores. Se a gente olhar a escala, né, essa escala de 800 micrômetros, em comparação à do Ictioclinostomum, que agora é Clinostomum, né, de 5 milímetros. Então, a gente teve que fazer uma mudança nomenclatural aqui, né, transferir o Ictioclinostomum dimorphum para Clinostomum. Então, ele pertence a esse gênero. Foi um trabalho muito interessante, né, nesse sentido. Então, a gente viu que o tamanho desse parasito ele não reflete na história evolutiva do grupo, então não tem tanta importância para a sistemática, tá? Mais uma vez, esse trabalho trabalhos que a gente conduziu durante o meu doutorado com cestoides, parasitos de peixes dos cículas, né? A gente propôs um novo gênero, esse grupo aqui destacado, tá? Que ele possui como a principal característica essa glândula de Meles muito grande, né, em dimensões, né, em diâmetro. Então, não existe isso dentro de procefalídeos. E todos esses indivíduos aqui, todas essas espécies, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 espécies, elas apresentam essa característica. Porém, na história dos protocefalídeos, né, esse grupo especificamente de cestoides, espécies com ventosas biloculadas, aqui está uma ventosa com 2 lóculos, né, 1, 2, e ventosas uniloculadas, isso seria uma diferença intergenérica, seria uma diferença genérica, tá? Nunca a gente colocaria, baseado na morfologia apenas, esses indivíduos dentro de um mesmo gênero, tá? Então, a gente observa que, de fato, existe uma grande variabilidade, uma grande plasticidade fenotípica, onde, inclusive, nós descrevemos a primeira espécie de Pseudondox com essas ventosas uniloculadas. E isso foi algo bem fora do padrão dentro do grupo, né? Mas a gente associando dados morfológicos, dados de microscopia de varredura e de DNA, a gente conseguiu delimitar essa hipótese taxonômica e ela é bem plausível, tá? Outra coisa, né? Na morfologia tradicional, nos estudos de classificação tradicionais, baseados na taxonomia alfa, baseados na morfologia, a gente circunscreve, faz a diagnose dos grupos baseados em alguns caracteres, né? No caso dos cestoides, caracteres do Scolex, caracteres das proglótides, tá? Só que, em muitas das vezes, a gente não testa esses caracteres num contexto de classificação, num contexto filogenético, tá? E aí, quando eu fui fazer isso durante os meus trabalhos, eu percebi que, por exemplo, a presença de ventosas biloculadas para a classificação, ela não é tão importante, igual eu mostrei no trabalho anterior. A gente vê aqui três grupos distintos, né, geneticamente e filogeneticamente, que possuem essa característica, tá? E aí nós constatamos e nós descrevemos isso, que essas características, principalmente do Scolex, elas devem ser usadas com muita cautela para fazer a diagnose dos grupos, porque elas talvez não reflitam a história evolutiva, né? E a gente pensando na classificação baseado na evolução, a gente tem que ter cautela nesse sentido. Mas nós percebemos também que as características estrobilares, né, das proglótides,
elas podem ser mais informativas filogeneticamente, né? Então, por exemplo, nesse caso, nós conseguimos separar esse grupo, né, esse gênero desse outro gênero aqui, pela morfologia da bolsa do cirro. E, dentre outras características, né, o tamanho da glândula de Méliès, igual eu falei, número de testículos e por aí vai. São várias características extraorbilares que, aparentemente, elas são mais informativas num contexto filogenético e evolutivo. Tá? Era isso. E aí, mais recentemente, né, durante o meu estágio BEP, é um estágio financiado pela FAPESP, aqui durante a minha residência pós-doutoral, eu estive lá na Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte. Inclusive, foi lá que eu conheci a Vitória e ela me convidou para participar desse evento, né? E lá eu quis fazer coisas que eu não estava acostumado, né? Exatamente, na taxonomia integrativa, o que mais eu posso introduzir no meu trabalho para tentar responder perguntas taxonômicas e de sistemática. Então, lá a gente conduziu esse trabalho utilizando inteligência artificial, mais especificamente modelos de machine learning, tá? Aprendizado de máquinas, relacionado às filogenias dos processofalídeos, do grupo que eu trabalho. Então, nesse caso, nós usamos, para realizar a filogenia, nós utilizamos o gene 28S, né, nuclear, e o gene COX, mitocondrial. Nós disponibilizamos mais de 90 sequências novas nesse trabalho, mas também alinhamos os nossos dados com sequências publicadas no GenBank, tá? E tentamos, através do machine learning, testar, avaliar a acurácia de dados, atributos biogeográficos, né, incluindo dados ambientais e dados do hospedeiro, da taxonomia do hospedeiro, na classificação dos protocefalídeos, de clados na filogenia dos protocefalídeos. Então, nesse caso, nós fizemos a filogenia, nós definimos 8 clados, tá? Nós definimos 8 clados, e nós testamos se essas características elas conseguem predizer essa classificação, esses grupos formados ali na filogenia. Primeira coisa que a gente fez, na verdade, né, foi mapear isso da forma tradicional, né, fazer uma otimização de caracteres na filogenia. Então, nós temos aqui os grupos de hospedeiros, né, que a gente testou, as regiões zoogeográficas que a gente testou, e quando você olha na filogenia, né, essa aqui é a nossa árvore final, e mapeado aqui as regiões zoogeográficas nessa região mais interna e na região mais externa, os hospedeiros, tá? A gente não consegue ter eles não são informativos, mas aqui a gente está falando de num ambiente bidimensional, né, de você plotar essas características individualmente nas árvores. Quando a gente utiliza as estratégias com o machine learning, a gente testa isso num espaço multidimensional. Então, talvez essas características, isoladamente, elas não sejam tão informativas, mas quando a gente junta isso num contexto multidimensional de machine learning, elas podem ser, sim, informativas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a filogenia, mas aqui foi como nós fizemos a filogenia baseado em parcimônia, né, o critério de otimização. E aí a gente definiu esses clados, esses 8 clados, né, que tá demarcados aqui com letras, tá? Esses 8 clados. Utilizamos esses metadados do hospedeiro e das regiões biogeográficas, e nós usamos 75% dos dados para treinar o algoritmo de machine learning e 25% dos dados para testar esse algoritmo. E daí medimos a acurácia, o quão acurado essas características para predizer os clados de protocefalídeos. E
nós vimos que realmente a acurácia ela é bem alta, né? A acurácia é mais de 80%, chegando quase, em algumas situações das replicações, quase 90%. E aí, nós fizemos uma análise adicional. Nós queríamos testar se essa acurácia ela era aleatória, ela era randômica. E aí nós perturbamos aqueles clados. Nós tiramos as terminais de um clado, passamos para outro, isso aleatoriamente, né, perturbando essa classificação, e a gente mediu se a acurácia aumentava ou diminuía, né? No nosso caso, a gente já esperava que isso fosse diminuir com a correlação negativa aqui com o grau de perturbação. Então, a gente comprovou que essa alta acurácia não foi devido a nenhum resultado aleatório, randômico. De fato, as características do hospedeiro e as características do ambiente e zoogeográficas, elas de fato são importantes, né, para informar a filogenia desses parasitas. Esse trabalho a gente já submeteu para o periódico Cladistics, ele está sob revisão no momento. Eu estou curioso para ver o que os revisores vão falar. Para mim é muito novo, né? Eu trabalhei em parceria com o pessoal lá da Carolina do Norte e com outros pesquisadores, e vamos ver o que vem disso, mas eu estou confiante de que vamos sair com resultado positivo, espero, né? Que seja bem avaliado. Outra coisa que a gente fez lá durante esse um ano que eu fiz esse estágio na Carolina do Norte foi o sequenciamento dos mitogenomas de protocefalídeos, desse grupo de cestoides, né? Usando o NGS, tá? E aí, a estratégia que nós utilizamos foi a denominada de genome skimming. Tá? O que seria esse genome skimming via NGS, né, sequenciamento de alto rendimento? Eu, até então, tinha feito na minha carreira apenas sequenciamento de sangue, e aí agora eu comecei a fazer o sequenciamento de nova geração, pela quantidade de dados que a gente gera e outras características benéficas que a gente tem com o sequenciamento de nova geração. Mas, enfim, o genome skimming, ele consiste em um sequenciamento total do genoma, tá? Genoma nuclear e mitocondrial, só que de baixa cobertura. Então, a gente sequencia pouco aqui, no caso, a cobertura de 0,05 em média, né? Que seria a cobertura desse sequenciamento. Porém, a gente consegue fazer a assemblagem, que pode ser uma assemblagem de novo, ou uma assemblagem baseada em referência, ou uma assemblagem baseada em uma isca, mapeamento interativo. A gente consegue fazer a assemblagem daqueles genes com altas cópias no genoma, tá? Então, no caso, o RNA operon ribossomal, ele é muito abundante, 80% do RNA nas células, ele é esse RNA ribossomal, tá? E também o DNA mitocondrial, que é muito abundante nas células. E aí a gente consegue, mesmo com uma baixa cobertura, a gente consegue recuperar esses fragmentos, né? essas porções aí com altas taxas. E aí, uma vez que a gente já tem as sequências, a gente pode utilizar isso para fins de classificação, filogenéticos, ou para identificação, né, de barcoding. Então, a gente usou essa estratégia, que diminui o custo, porque a gente faz baixa cobertura e acaba que a gente tem um grande resultado em número de amostras sequenciadas. Para esse trabalho, nós utilizamos cestoides provenientes de coleções mitológicas. Esses cestoides, eles estavam depositados armazenados em álcool, tá? Álcool absoluto, e foram das coleções coordenadas pelo professor Thomas, da República Tcheca, no Centro de Biologia do Instituto de Parasitologia, lá de České Budějovice, onde eu fiz parte dos meus estudos de doutorado e um pouquinho de pós-doutorado, e também do Museu de História Natural de Genebra, hoje em dia sob a curadoria da doutora Isabel Blasco Costa. E aí esses pesquisadores, eles me enviaram diretamente para os Estados Unidos, esses amostras,
E olha a riqueza de material que eu obtive, né, desses pesquisadores. Eu consegui material proveniente de vários grupos de hospedeiro, tá? Dragão de Komodo, por exemplo, né? Aqui, gambás, serpentes, principalmente de peixes, né? Peixes da região neotropical, que era o meu foco, tá? Então, aqui, 44 das amostras que eu sequenciei foram da região neotropical em siluriformes, tá? E de todo o mundo, de todas as regiões zoogeográficas, praticamente, exceto a região neártica aqui, tá? Nos Estados Unidos e Canadá. Então, foi uma riqueza muito grande de material e material depositado há mais de 10 anos, por exemplo, né? E mesmo assim, eu obtive uma alta taxa de sucesso. Então, aqui, quantos resultados? Daqueles indivíduos que eu extraí DNA de mais de 200 indivíduos e separei os 96 melhores no sentido de integridade de DNA e de quantidade de DNA, tá? Para fazer as bibliotecas genômicas. Dessas 96 bibliotecas genômicas, eu consegui montar o genoma mitocondrial completo para 61 exemplares, 61 amostras, tá? Para 18 delas, eu consegui parcialmente, dividido em duas partes esse mitogenoma, e outras mais fragmentados. E apenas 6, 7, 8, 9 eu não utilizei de forma alguma, porque foi rejeitado, ou depois de sequenciamento, né, porque não gerou resultados, ou pela controle de qualidade, tá? E isso foi muito interessante porque eu tive uma taxa de sucesso relativamente boa, tá? Mas teve alguma questão no sequenciamento que eu obtive apenas 56% do número de reads que eu estava esperando, né? E 32% do número de pares de base. E mesmo assim, eu fui capaz de fazer a assemblagem dos mitogenomas e agora eu estou trabalhando na assemblagem do RNA operon, né, ribossomal, que pega desde o 18S até o 28S, passando pelo ITS, né, e o 5.8S ali. Então, funciona, né, essa metodologia do genome skimming funciona. E as amostras, tem amostra de 35 anos atrás, né? Até 11 anos. Então, realmente, trabalhar com bichos de museu que foram bem fixados, a gente acaba conseguindo ter um resultado significativo. Algumas amostras, a gente corrigiu os nomes que foram classificados erroneamente, né, as espécies, incluindo uma espécie que estava classificada dentro de Proctocefalídeo, mas que pertence a outra ordem, né? Mas que parasita esse mesmo peixe. Então, nesse mesmo peixe tem diferentes grupos de cestoides e a pessoa que identificou como protocefalídeo, mas na verdade era um outro grupo, tá? E teve algumas regiões que foram difíceis de fazer assemblagem, mas a gente conseguiu para a maioria delas. E um dado importante, né? Eu consegui retornar para as coleções 65 para a coleção de Genebra, 65% das amostras, e para a coleção da República Tcheca, 77% das amostras. Por quê? No álcool, eu tinha um fragmento mais ou menos deste tamanho, né? Espero que vocês estejam vendo, estou falando para a tela aqui, mas eu acho que é meio esquisito. Mas, enfim, tinha um fragmento desse tamanho, e aí eu pegava só um fragmentozinho pequenininho, né? Não precisa de muito tecido. Inclusive, muito tecido atrapalha na extração de DNA. E aí eu consegui retornar esse material para as coleções para disponibilizar para outros pesquisadores fazerem outros tipos de análise, enfim. É algo que eu achei muito legal, que a gente conseguiu, né? Quanto aos resultados do mitogenoma, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas esse seria um genoma padrão mitocondrial para cestoides protocefalídeos, né, com 12 genes codificadores de proteína, 2 RNAs ribossomais, 22 RNAs transportadores e 2 regiões não codificadoras. Todas as amostras tiveram esse mesmo número de genes, né, a mesma ordem de genes, e todos, né, com a falta de um gene
que normalmente é associada a outros eucariotos, que é o ATP8, mas esse gene ele é ausente em todos os Neodermata, né? Que são aqueles plateumintes parasitas obrigatórios, né? Ou seja, os monogenéticos, os trematóides e os cestoides. Nenhum deles tem esse gene, tá? E aqui outras características estruturais aí desse genoma. Ok, falei bastante de taxonomia integrativa. Quantas horas são? 11 horas. Falei bastante de taxonomia integrativa. Mas o old school systematics, a forma antiga de se fazer, antiga entre aspas, tá? Ela não tem relevância hoje em dia? Claro que tem, né? A gente vê 2 trabalhos aqui que foram publicados, na verdade, isso aqui está até ultrapassado, tem vários publicados esse ano, semana passada, né? Trabalhos que envolvem apenas morfologia, e são trabalhos muito bons, bem robustos, que os autores fazem mudanças nomenclaturais, né? Descrevem gêneros, descrevem espécies. Tá? Então, o que a gente tem que saber? Essas hipóteses taxonômicas, elas são testáveis? Se sim, o trabalho tem relevância. Né? Se eles depositaram material em coleção mitológica, que pode ser utilizado para outros pesquisadores avaliarem aqueles indivíduos, ok. E também no que eles, né, obviamente, escreveram no texto. Então, a ideia é que existe trabalho bom ou ruim, independente da metodologia que a gente utiliza. E até mesmo a taxonomia integrativa ela vai ter as suas limitações. A gente não consegue responder tudo com a taxonomia integrativa, né, em si, dependendo do que a gente tem em mãos. Bom, era isso. Eu acho que eu falei bastante. Obviamente, a gente não faz nada sem a colaboração, né, de parceiros incríveis. Eu tive muita sorte, né, de ter parceiros que me ajudaram bastante durante a minha caminhada, né, na taxonomia de eumintos. Então, eu gostaria de agradecer o meu laboratório onde eu fiz o mestrado e doutorado, né, que, inclusive, nesse trabalho de machine learning, tem vários isolados que eu sequenciei durante o meu doutorado, né, enquanto eu estava no laboratório de parasitologia de peixes da Rural. Agradecer ao laboratório de mitologia da República Tcheca, tive, né, grandes parceiros lá, amigos, e muita troca científica quando eu estive lá durante o meu doutorado, um pouquinho do pós-doutorado. O doutor Alain Deschambrier, que foi o pesquisador que me ensinou tudo que eu sei sobre protocefalídeos. Ele talvez seja a pessoa viva que conhece mais de protocefalídeos, hoje em dia. E aprendi muita coisa com ele, né, lá do Museu de História Natural de Genebra. Também o financiamento, eu tive financiamento de várias instituições de fomento. Atualmente, eu faço a residência pós-doutoral financiado pela FAPESP. Então, agradecer a todas essas agências. Ó, teve um problema aqui. Tá, enfim, esse slide era para ser depois desse daqui, mas não tem problema, foi um erro de percurso. Tá? Bom, enfim, então a taxonomia integrativa, para fechar, ela, obviamente, como eu disse, nem tudo a gente consegue responder. Então, a gente tem que estar sempre buscando caracteres, independente da fonte, que sejam caracteres biológicos, morfológicos, genéticos, comportamentais, né, histopatológicos, enfim, qualquer tipo de informação que possa refletir a evolução desse grupo, que a gente consiga classificar melhor essas entidades naturais. Né? Voltando agora aos agradecimentos, desculpe aí essa pequena falha, gostaria de agradecer ao Laboratório de Biologia de Tremátoda, né, coordenado pelo professor Hudson, vários estudos que a gente conduziu lá, principalmente esses envolvendo infecção experimental, eu aprendi trabalhando com eles. Foi um período muito bom também na minha formação. E queria agradecer ao Laboratório de Filoinformática, coordenado pelo professor Denis, na Carolina do Norte. Foi lá que, né, eu consegui desenvolver esses trabalhos de machine learning, de mitogenômica, e também são grandes amigos que eu tenho aí na vida. E o meu laboratório atual, né, o LAPAS, coordenado pelo professor Reinaldo, né, que a gente já vem desenvolvendo um trabalho bem interessante, incluindo esses trabalhos da BEP.
Então, muito obrigado. Era isso, meu e-mail está aí. Eu estou aberto a discussões, se vocês tiverem perguntas. Eu não sei se temos tempo, mas enfim, era isso por hoje. Bom dia, Felipe. Muito obrigada pela palestra. É sempre muito importante, né, a gente saber essa parte. A gente tem algumas perguntas, a gente vai abrir aqui a parte de perguntas agora, tá bom? Sim. Certo. A primeira pergunta: como a taxonomia integrativa ela pode ajudar a resolver ambiguidades na identificação de espécies crípticas de eumintos? Exatamente. Quando a gente faz o sequenciamento de DNA, né, de alguns genes que têm uma maior amostragem na literatura, porque é isso também, né? Não adianta a gente sequenciar fragmentos de DNA que não existe comparativo no GenBank, por exemplo. Então, para os eumintos, o que normalmente é utilizado é o sequenciamento do 28S, do 18S, né, dos genes ribossomais, ou dos genes mitocondriais, que nesse caso, para diferenciar espécies muito próximas filogeneticamente, eles são até mais importantes por ter uma taxa de mutação maior, né, nesses genes mitocondriais. Então, fazendo sequenciamento de DNA, de fragmentos que a gente tem comparação, a gente consegue ter evidências de que aquilo ali se trata de espécies críticas, quando morfologicamente a gente não consegue diferenciar esses eumintos. Tá? A gente fala de genes específicos, mas obviamente no mundo ideal a gente teria que sequenciar o genoma completo, mas está fora da nossa realidade, né? Então a gente faz esse sequenciamento e faz as comparações e, como eu disse, as hipóteses elas são testáveis. Então outro pesquisador no futuro pode vir e falar, não, a sua hipótese estava equivocada por esse e esse motivo. Mas com as informações que a gente tem em mãos agora, é isso que a gente pode falar. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Você falou muito dos métodos, né? Que tem os métodos morfológicos, moleculares, como sequenciamento. Qual que é o mais utilizado? Seria mesmo o sequenciamento para essa taxonomia? Ainda hoje em dia, a morfologia ela é a mais utilizada e eu diria que nunca vai deixar de ser. A morfologia, para mim, talvez seja, pensando nos eumintos, né, no grupo que eu trabalho, a morfologia talvez seja o mais importante e a gente tem as ferramentas acessórias, que seria o sequenciamento de DNA, às vezes algum dado ecológico, biológico, que nos ajudem a delimitar melhor as nossas hipóteses. Mas a morfologia, como eu disse, é muito utilizada. Várias espécies novas continuam sendo descritas baseadas apenas na morfologia, o que não é um demérito. Depende muito do trabalho, cada trabalho tem os seus problemas e uma informação a trazer, mas eu diria que a morfologia ainda é o mais utilizado. Mas eu confesso que, vendo o número de características morfológicas que são homoplásticas, né? Ou seja, que surgiu independentemente em um grupo A e um grupo B, eu fico receoso de unir grupos que compartilham uma característica morfológica sem a gente fazer um teste filogenético antes. Obviamente, a gente pode fazer um teste filogenético baseado na morfologia, mas o que a gente vê normalmente é a descrição apenas por similaridade. E apenas similaridades talvez não reflita a história evolutiva dos grupos. Sim. Perfeito. E acho que tem mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. E quais são os próximos passos e avanços que você espera, assim, nessa aplicação da taxonomia integrativa, né, para os aumentos? Espero que a taxonomia ela ganhe importância. O número de taxonomistas ele vem diminuindo cada vez mais. Um pesquisador, para ser considerado um taxonomista
eu diria, né, falando assim, de formas gerais, um taxonomista bom, que conhece mesmo do grupo, ele demora anos. Então, os taxonomistas que conhecem muito do grupo, eles estão mais próximos de aposentar do que da sua etapa produtiva na carreira. Eu estou apenas aprendendo, né? Eu falo que eu trabalho com procefalídeo já tem alguns anos, com cestoides, mas eu não consigo fazer metade que o doutor Alain de Chambray, por exemplo, consegue em termos de conhecimento morfológico do grupo. Então, a gente tem que incentivar a taxonomia, a gente tem que conhecer melhor as entidades biológicas, porque nada faz sentido se a gente não sabe do que se trata. Você faz um trabalho ecológico, e aí você identifica a espécie A, B, C e D. Como que você identificou essas espécies? Se essa identificação não foi bem feita, esse estudo ecológico ele é falho desde o seu princípio. Né? Você pode colocar qualquer nome ali, mas qual que é o sentido biológico daquilo? Então, é sempre interessante envolver a taxonomia em todo tipo de estudo, né? Enfim, a taxonomia, eu espero que ela ganhe peso, e sempre pensando nessa característica multidisciplinar, integrativa, né, holística da taxonomia, não só baseado apenas em uma ferramenta, né? Sim. E para quem gostaria de seguir essa parte de taxonomia, como você falou que é difícil, né, hoje ter taxônomicos, e então como essa pessoa pode chegar, sabe, a essa área? Primeira coisa tem que gostar bastante, né? Eu falo que nunca fiz isso por dinheiro e eu sei que não vai ser por isso. Tem que gostar bastante e fazer. Eu acho que o importante é você fazer bastante network com as pessoas que entendem dos grupos que você está querendo trabalhar, né? Então, se você trabalha com eumintos, por exemplo, no meu caso, eu comecei a trabalhar com cestoides procefalídeos. Eu fui na fonte de informação melhor que tem hoje em dia, que era o Alain de Chambray e o Thomas Scholz, são pesquisadores europeus. Então, eu acho que você aprendendo com essas pessoas que têm muita experiência, eu acho que é um caminho importante. Fazer internacionalização, super importante. Você engrandece não apenas como pesquisador, mas como pessoa, né? Os desafios além da academia que você tem quando você vai para o exterior, te engrandecem também. Então, eu acho que é nesse sentido, você se dedicar bastante, colaborar com pessoas que entendem dos grupos, né? E é isso, fazer network e trabalhar, trabalho sempre. Ah, muito legal, muito legal. Felipe, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite, agradecendo também pela palestra muito boa. Então, a gente vai encerrar aqui, que a gente não tem mais perguntas. Não temos mais perguntas. Então, a gente vai agradecer mesmo. Eu que agradeço o convite, espero que vocês continuem com essa iniciativa, que é bem bacana. Vocês que estão estudando aí, eu acho que vocês têm que continuar a fazer a próxima liga acadêmica aí de diagnóstico e sanidade. Tá certo. É muito legal mesmo fazer, né, essa parte até online, poder outras pessoas, aqui a gente do Mato Grosso, a gente transmitindo para outros estados, outros países, então realmente assim. O virtual veio para ficar, né? Exatamente. Tem suas vantagens. É só ruim que eu não vi ninguém assim. Eu fiquei assim, estou falando para a tela, mas tudo bem. Mas eu acho que o alcance sobrepõe qualquer tipo de problema. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau.